Shalom, amados, tudo bem? Eu queria falar com vocês um pouco sobre como eu descobri essa questão do nome de Yahushua, o nome do Salvador. Na verdade, eu estava fazendo uma pesquisa sobre o meu sobrenome, isso mesmo, sobre o meu sobrenome, a origem do meu sobrenome e as origens daqueles que eram os meus antepassados. Porque eu havia uma vez uma conversa com meu avô, escutado algumas coisas dele e eu estava tirando a limpo algumas coisas através de pesquisas que eu vinha fazendo. E quando eu fazia essas pesquisas, eu descobri coisas sobre a questão do nome do Salvador. E descobrindo isso, eu acabei encontrando várias pessoas que já conheciam a verdade na internet, e essa verdade já estava muito difundida desde da década de 60, meados do começo da década de 70, mas com o advento da internet muito se espalhou, muito se falou, se comentou e chegou até nós, e a partir de então eu comecei a pesquisar. Claro que eu não usei somente a internet, eu falei, eu não posso ficar só com a internet, eu vou buscar diretamente de fontes, bibliotecas, e livros, e também utilizei links de museus de todo mundo para estar verificando algumas coisas, algumas imagens, algumas fotocópias de documento, e tudo isso eu fui catalogando e conheci também algumas pessoas que já estão vivendo a verdade que existe no nome do Salvador, no nome de Yahushua, e já estão há algum tempo aí, e pude conhecer esses irmãos e também estar trocando ideias com eles e estar me aprofundando muito mais. Então, muita gente na internet está verdadeiramente vivendo em Yahushua, mas existem também pessoas que estão usando da questão do nome e da questão das pessoas, a grande maioria, a grande massa evangélica e católica, e a grande maioria do povo não conhecer isso. Muita gente na internet está usando como forma de promoção, usando alguns para confundir, outros para esclarecer, mas a nossa vontade não é de confundir ninguém, pelo contrário, está esclarecendo, e eu me propus a levar essa verdade também, de que tudo isso foi feito propositalmente, a troca do nome do Criador, do Salvador, a troca dos nomes dos autores bíblicos também. Então, tudo isso foi feito propositalmente, tanto pelos gregos como pelos romanos. Tá? Eu queria deixar claro também para vocês que eu não estou desviado. O pastor Roberto agora não acredita em mais nada, ele está falando lá coisas que não tem nada a ver, coisas sem fundamento, não sabe o que está falando. Não é nada disso, tá? Eu continuo firme, eu continuo crendo nas promessas, eu continuo crendo no Altíssimo de Abraão, de Isaac e de Jacó, hoje mais do que nunca, porque verdadeiramente Ele dá-se a conhecer ao seu povo, Ele dá-se a conhecer aqueles que o buscam. Então quero deixar claro para você aqui que eu continuo servindo ao Criador Altíssimo, maravilhoso, só que de uma forma muito mais intensa e de uma forma muito mais genuína, clara, de uma maneira que eu posso entendê-lo verdadeiramente. E hoje é muito mais difícil, qualquer vento de doutrina, hoje sim, levar de um lado para o outro. Tá? Então eu quero deixar claro para você, o pastor Roberto não desviou, o irmão Roberto não desviou, não. Continuo firme. Tá? Outra coisa, amados, muitos pastores que me conhecem, alguns até se converteram, como foi o caso de alguns que me ligaram, poxa vida, eu me converti através de você, e agora, o que está acontecendo? Então, queridos, quero dizer para você o seguinte, a maioria dos pastores não sabem dessas informações. Tá? A maioria dos pastores não sabem, e alguns
relutam, não querem reconhecer, não querem realmente permitir que as pessoas conheçam, porque isso vai lançar por terra muita coisa do que tem sido ensinado como prática do Evangelho. Tá? Então, muitos pastores simplesmente não querem admitir que erraram. Tá? Mas não foi só os pastores que erraram. Tá? Assim como a grande massa, eles foram induzidos por uma tradução errônea, por uma adulteração da Escritura, algo que já estava profetizado, algo que já estava próprio Altíssimo já havia, através da sua palavra, alertado o seu povo de que o seu nome e a sua palavra seria mudado. Tá? O inimigo iria usar dessa artimanha para mudar a Escritura. Tá? Por exemplo, você que sempre ouviu falar da janela 1040, do mundo árabe, a evangelização do mundo árabe e os países que falam língua árabe, essas nações precisam ser evangelizadas. Talvez o teu pastor não saiba disso. Os maiores sabem. O pastor que está hoje na televisão, pastor que está hoje com uma igreja muito grande aí, pastor conhecido, ele sabe porque a maioria já viajou o mundo todo. Mas esses países de língua árabe, eles não conhecem o nome Jesus. Nos países de língua árabe, não tem ninguém morrendo pelo nome Jesus. As fotos que você recebe de gente cristã sendo morta, sendo queimada, sendo decapitada por causa do nome de Jesus, é mentira. Pastor, não conte essa mentira para o teu povo que está aí com você. Na realidade, essas pessoas conhecem e são mortas por causa do nome de Yahushua. Ninguém é morto por causa do nome Jesus. Primeiro que essas línguas árabes, essas línguas e seus alfabetos não têm a letra J. Então o nome Jesus não existe no árabe. Eles conhecem como Yahushua. No máximo Yahushua, forma abreviada que não é correta. Essa é a grande maioria pode pronunciar. Lugar nenhum. Ficar você consegue algumas informações, tá? Mas se você chegar nesse país, você vai descobrir que não tem ninguém morrendo por causa do nome Jesus, não. As pessoas estão morrendo por causa do nome Yahushua, tá? A perseguição da Igreja Católica, os mártires todos, eles não morreram por causa do nome Jesus, mas sim por causa do nome Yahushua. E a perseguição verdadeiramente existe e é violenta, tá? Irmãos, tenho sido perseguido, tenho sido muitas vezes caluniado por alguns de louco, de herege, de desviado. Quero dizer aqui que eu não estou desviado, mais uma vez, tá? Não estou desviado, pelo contrário, hoje eu tenho consciência de quem eu sirvo. Bom, então eu quero deixar isso claro aqui para você. E outra coisa, tem algumas pessoas dizendo que não tem nada a ver, veio um outro aí falando, gente até famosa aí falando na internet, porque se imagina que ele vai ficar pensando nisso, ele vê o coração. Olha, abre a tua escritura e lê, que você vai ver lá o que está escrito. Abre a tua escritura e lê. Não lê só o versículo, não. Lê o texto. Tá? Lê o texto. Porque esse negócio de versículo também é coisa nova. Lê o texto e você vai ver. Você vai perceber que a tradução grega, a tradução latina, todas elas adulteraram não só os nomes, mas também partes da escritura que pudessem ser difundidas. Isso é forte em e também das pouco antes. Mas é importante sim, tanto é importante que um dos versículos
mais conhecidos, um dos trechos mais conhecidos da Escritura está aqui, ó, João 3,16. Tá? Vou ler para você. Porque o Criador amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que nele creem, tá bom, mas nele quem? Está aqui, ó. Porque o Altíssimo não enviou o Filho para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creram no nome do unigênito Filho do Altíssimo. Tá? Não creram no nome do unigênito Filho do Altíssimo. Então não vem dizer para mim que não tem nada a ver, querido. Tem tudo a ver, sim. Tá? Tem tudo a ver, é importante. Nome próprio não pode ser mudado. Tá? Inclusive, se você mudar a autoria de alguém, tá? A pessoa escreveu um livro, a pessoa produzia qualquer forma de arte, você mudar esse nome, tá? Você tem pena na lei por conta disso. Tá? Então, o nome próprio não pode ser mudado. Tá? E o nome poderia ser pronunciado, sim, porque é só você fazer uma transição. Eles não transliteraram, eles mudaram. Tá? João 3,16, Yoshanan, Deus, mas eles não, eles foram mudados. Queridos, eu vou postar mais vídeos, eu quero, estou me esforçando, na verdade, para aprender a mexer e a configurar tudo, para poder postar vídeos e levar a informação, levar aquilo que eu estou também descobrindo através dos estudos que eu tenho feito. Louvado seja Yahweh, porque eu tenho separado o tempo para poder buscar e aprender e me aprofundar e ler as Escrituras e também algum material histórico, porque nós erramos muito por não pesquisar a história. Então eu tenho buscado isso e hoje verdadeiramente eu não saí só de boca do esquema religioso, mas verdadeiramente hoje o Espírito do Eterno ele pode me guiar segundo aquilo que é a vontade dele para o meu aprendizado, para a minha edificação, para a minha alimentação espiritual. Tá? Faça isso, leia a Escritura na sua casa, a Escritura que você está, onde colocar, tá? Onde colocar o centro, tá? Carro, colocar um Jesus, Yahushua, tá? Onde colocar um Jesus, Yahushua. Você pode ler a tua tradução, mas leia, vai fazer sentido para você. Vai fazer sentido, as coisas vão começar a se abrir diante dos teus olhos, você vai começar a entender. Tá? Que Yahushua continue usando o Espírito dele, tá? Para alcançar as pessoas, para alcançar esses remanescentes, porque está chegando o momento, tá? Que a Escritura anuncia e nós precisamos despertar, nós precisamos acordar. Shalom e um abraço aqui do seu irmão, né, que continua firme no Eterno, firme no Criador e firme com Yahushua. Shalom.